Olá, bom dia a todas e todos aqui presentes. Sejam bem-vindas e bem-vindos à Defensoria Pública do Estado. Meu nome é Isadora Brandão. Atualmente eu estou na coordenação do Núcleo Especializado de Defesa da Diversidade e da Igualdade Racial da Defensoria Pública, tá? Para a gente dar início aos trabalhos, gostaria de falar um pouquinho a vocês sobre os motivos, né, que ensejaram, né, a construção desse espaço, dessa audiência pública, tá? E falar um pouquinho de qual vai ser o procedimento que a gente vai adotar aqui na audiência, a fim de otimizar a participação de todas e todos presentes. Primeiramente, é importante ressaltar que a questão das ações afirmativas é uma pauta de grande importância para a gente no núcleo, né? A gente não tem nenhuma dúvida da importância das ações afirmativas, seja como instrumento reparatório, né? Seja como instrumento de justiça redistributiva, seja como instrumento para garantir pluralidade e diversidade em instâncias de poder, em instâncias de prestígio, em instâncias decisórias, né? A gente tem já no Brasil um arcabouço legal bastante pacífico, né, em relação à constitucionalidade das ações afirmativas. A gente tem um precedente importante, né, que é a DPF 186 do Supremo Tribunal Federal, que julgou constitucionais as cotas no âmbito das universidades federais, né, a partir de uma ação ajuizada pelo DEM contra o sistema de cotas adotado pela UNB, que previa a reserva de vagas de 20%, né, para negros. E a gente tem, mais recentemente, agora de abril de 2018, um precedente bastante importante também do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a constitucionalidade das cotas no âmbito dos concursos públicos, né, por meio da ação direta de constitucionalidade número 41. Né? Um aspecto importante desse último precedente é que, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, reconhece a legitimidade, a constitucionalidade das cotas, das ações afirmativas, no âmbito também dos concursos públicos, como eles também reconhecem explicitamente a importância, a legitimidade, a legalidade de mecanismos de heteroidentificação, né? Então, nesse precedente, o Supremo Tribunal Federal coloca que a heteroidentificação é um instrumento válido, né, suplementar à autodeclaração dos candidatos, né, para aferição da condição de beneficiário da política de cotas, né? Então, a partir desse lugar, né, em que não se discute a condicionalidade dessas ações afirmativas, surge para a gente, através da Educafro, uma denúncia de ocorrência de fraudes, né, no âmbito, seja das universidades públicas estaduais, seja das escolas técnicas, seja das faculdades tecnológicas no âmbito do Estado, né? A partir disso, nós no Núcleo vamos procurar dialogar com algumas instituições, né, para entender qual é a dinâmica desse problema, qual o volume dessas fraudes, que providências as instituições têm adotado no sentido de combatê-las e preveni-las, né? Fizemos algumas conversas muito importantes que nos ajudaram a ter um diagnóstico ao menos parcial da questão, né? Conseguimos conversar com alguns coletivos estudantis da USP, como o Núcleo de Consciência Negra, o Quilomboche. Conseguimos também conversar com a Unesp. A reitoria nos recebeu para falar da sua política de monitoramento da política de cotas raciais, étnico-raciais. Também procuramos formalmente a USP para alguns esclarecimentos, não fomos atendidos, né? Não tivemos resposta ao nosso ofício, mas a gente está nesse processo de entender como é que essa questão das políticas de ações afirmativas tem sido implementadas
e em que medida as instituições têm estado efetivamente comprometidas com a efetivação dessas políticas, né? Em que medida as ações afirmativas têm realmente beneficiado as pessoas que devem ser as destinatárias, né? Que são as pessoas negras, que são as pessoas que de fato são vitimizadas por um ciclo repetido de desvantagens repetitivas, né? Como o Joaquim Barbosa falou na DPF 186. E a gente tem muita clareza também de que a produção desses processos, muitas vezes intergeracionais de exclusão contra determinados segmentos classificados como negros, se dá de forma central a partir da fenotipia, né? Da análise, a partir da fenotipia, né? A partir desse marcador dos caracteres fenotípicos que, em regra, os processos discriminatórios e de exclusão, eles se processam no nosso país. Então, a partir desse caldo de conversas e a partir dessas premissas, né, a gente entendeu que seria importante organizar esse espaço, e aí convidamos a Ouvidoria Geral da Defensoria Pública, que aqui está representada pelo Guilherme Varela, que é assessor técnico do Ouvidor Geral, e convidamos também a Defensoria Pública da União, aqui representada pela Fabiana Severo, que é defensora da União em São Paulo e também defensora regional de direitos humanos, né? Convidamos esses parceiros para organizar esse espaço, né? Foram convidados também outros, mas que não tiveram nesse momento a disponibilidade ou interesse em priorizar essa discussão. Mas de todo modo, eu acho que a ideia desse momento aqui é que nós possamos obter, né, das comunidades discentes, da comunidade docente, das gestões dessas instituições, dados, relatórios técnicos, informações críticas a respeito dos mecanismos de prevenção e combate às fraudes praticadas em prejuízo dos sistemas de cotas étnico-raciais adotadas no âmbito das universidades públicas, das escolas técnicas e das faculdades tecnológicas estaduais. E a gente espera que, a partir dessas informações que vocês tragam, conseguir ter um diagnóstico de como anda essa questão do monitoramento e da efetivação das ações afirmativas no âmbito dessas instituições, né? E, a partir desse diagnóstico, evidentemente que as instituições envolvidas na promoção desse espaço, desse encontro, vão começar a refletir sobre providências, sobre medidas possíveis, cabíveis, diante do contexto que a gente espera delinear minimamente a partir desse espaço. Só para finalizar, eu gostaria só de destacar o seguinte, que todos e todas que queiram se manifestar oralmente terão essa possibilidade, alguns já fizeram uma inscrição na entrada, mas se no curso dos debates vocês também tiverem interesse, surgiu o interesse, né, de trazer algum elemento, vocês podem falar com a Beth aqui, você pode levantar a mão, Beth, que vai coletar as inscrições, tá? Está prevista no nosso edital da audiência pública a possibilidade de intervenção oral por até 3 minutos para pessoas físicas e por até 5 minutos para entidades ou pessoas jurídicas, públicas ou privadas que possuem interesse geral no tema objeto da audiência, respeitada a ordem de inscrição, a categoria ou natureza da intervenção e a limitação do tempo. Considerando o objeto da audiência, o nosso edital garante e assegura ao representante de cada uma dessas universidades públicas, escolas técnicas ou faculdades tecnológicas presentes, tempo de manifestação equivalente a 10 minutos, salvo se houver alguma necessidade de modulação do horário por conta do andamento dos trabalhos. Tá? Será possível também a apresentação de documentos durante a audiência pública, seja para compartilhamento de informações com os presentes, seja para fins de disponibilização para o núcleo, ou seja, as defensorias públicas do Estado e da União. Tá? Então, antes de nós abrirmos para manifestações
dos presentes, que serão feitas de acordo com a ordem de inscrição, e conforme esses tempos aqui regulamentares, eu também vou abrir a palavra para a Defensoria Pública da União, para a Ouvidoria Geral da Defensoria e também para um representante da Educafro. Nós entendemos que, considerando toda a trajetória da Educafro, né, nessa luta, né, não só pela implementação das ações afirmativas, mas por sua efetivação e também por ter sido a Educafro a entidade que provocou a Defensoria formalmente, né, e que tem feito de perto esse debate com a gente achou que seria importante prestigiar a Educafro nesse momento, para que eles possam trazer também um pouco do diagnóstico que eles tenham feito a partir, né, dessa militância em torno das ações afirmativas. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a Fabiana. Obrigada, Isadora. Bom dia a todas e todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de participar desse debate. É um debate que também temos travado no âmbito da Defensoria Pública da União nos últimos anos, no sentido de sempre buscar a efetivação da política, né? Não só no sentido de implementar, mas de garantir que ela realmente seja efetivada para maior inclusão, né? Seja na nossa carreira, seja na nossa atuação. Então, eu queria te cumprimentar, Isadora, pela organização dessa importante audiência pública, para a gente discutir sobre a efetivação das políticas de ações afirmativas. Eu queria, na verdade, estou aqui para ouvir as demandas, né? Esse é o principal objetivo da audiência pública, e para isso vou apenas pontuar rapidamente em como estamos no âmbito da Defensoria Pública da União e na atuação em âmbito federal. Tanto eu como a colega Nara Rivit, que está aqui comigo, nós somos defensoras regionais de direitos humanos e, portanto, estamos no mandato para atuação, seja em âmbito coletivo, extrajudicialmente ou judicialmente, para efetivar os direitos, né, de acordo com para a implementação da política de cotas, né? Então, por isso que estamos aqui, e muito obrigada pelo convite, pela oportunidade desse debate, de colher essa demanda. Bom, na Defensoria Pública da União, já tive, eu vou dividir minha fala, que será muito breve, em dois aspectos, né? Seja na questão da aplicação da política de cotas em âmbito institucional, e, num segundo momento, as possibilidades de demanda de atuação em âmbito federal. E para a gente ter alguma ideia assim, de como podemos trabalhar para efetivar a política, né? No âmbito institucional, nós, depois de muito debate, nós, na qualidade de defensoras e defensores de direitos humanos, sempre na defesa não só da implementação, mas da política de cotas, mas mais do que isso, né, da sua efetividade na política de cotas na carreira, sempre defendemos, né, a política, e passamos por alguns anos, né, tendo esse debate que, como a Isadora já falou, do ponto de vista jurídico não se tem mais um questionamento. Agora a gente está numa fase, uma outra fase, que de realmente efetivar a política, e quais os desafios, os obstáculos que a gente pode enfrentar para a gente garantir a efetivação das ações afirmativas. Esse debate vinha sendo feito há alguns anos, até que, em 2016, tivemos um começo, né, de uma proposta, de uma resolução do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, para ter a política de cotas raciais e cotas para negros e indígenas, porque as cotas, né, para deficientes a gente já tinha, né, mas eram 5% de cotas para indígenas, 20% de cotas para negros, no âmbito do concurso público para o cargo de defensora público federal. Foi feita a construção dessa resolução, que é a resolução número 135 de 2017, de 26 de janeiro de 2017,
a construção foi feita de uma forma que eu já quero chamar a atenção, porque considero uma boa prática mesmo no âmbito de construção de resolução, e que internamente na nossa carreira, infelizmente, ainda é exceção, não é a regra. Mas como tendo sido, a meu ver, uma boa prática, eu gostaria de compartilhar e reforçar esse tipo de prática, que é uma construção com participação social. Né? Não tem como a gente fazer discussão de políticas públicas, né, sem a devida participação social, sem a devida participação, e é por isso que a gente está aqui, inclusive, né, o espaço de participação social no âmbito da construção, acho que é algo que precisa ser ressaltar. E nesse sentido, quando fizemos o debate da construção da resolução, ainda em 2016, cada estado, através dos defensores regionais de direitos humanos, dialogou com os movimentos para colher sugestões, etc. E aqui em São Paulo houve esse diálogo, né, com a Educafro. O Frei Davi também trouxe outras pessoas para a gente dialogar, como representante da UNB. Enfim, foi uma construção muito interessante. Muitas das sugestões foram incorporadas na resolução, que são essas discussões que a gente está, ainda tratando e etc. A questão da comissão, né, que foi a principal questão e que ficou na nossa resolução com a incorporação de algumas sugestões muito importantes, que é a questão da representatividade, né, levando em consideração a representatividade assim, na formação da comissão, né, racial e de gênero. Constou na resolução idade também. Eu confesso que não acompanhei como que foi essa sugestão e de onde surgiu, etc. Mas tem essa questão da representatividade, tem a comissão de verificação, não tem a previsão de recurso, mas a decisão é tomada por consenso. Então, assim, se pelo menos uma pessoa da comissão identificar a partir do fenótipo, né, se pelo menos uma pessoa identificar como beneficiário de cota, como tendo direito a ser beneficiário de cota, conforme a autodeclaração, se uma pessoa identificar é o que basta para para ingressar nas cotas. Se não, a regra que prevê a concorrência geral. Discutimos muito isso também, isso foi um ponto que a gente teve bastante discussão, se seria eliminação, se seria concorrência geral, e mais do que isso, né, num segundo momento, tendo alguma declaração, alguma documentação falsa, ou enfim, qual que seria a consequência disso, e no âmbito da resolução ficou que a consequência é de ordem cível, para a questão de alguma falsidade, e não de criminalizar, que é uma posição que também, enquanto Defensoria Pública da União, temos defendido por não encontrar na criminalização as soluções, enfim, de efetivação de direitos humanos mais adequadas, né? Eu sei que isso também é um debate e isso também foi tratado. Eu queria colocar também uma questão especificamente aqui em relação a essa nossa construção da resolução, e mais do que a construção, né, a efetivação dela no primeiro concurso que teve com a implementação das cotas, que foi o 6º concurso, né, a resolução é de janeiro de 2017, e no 6º concurso da Defensoria Pública da União, que aconteceu de forma subsequente, foi o primeiro concurso, então, que teve vagas reservadas para cotistas negros e indígenas. Indígenas a gente não teve aprovação, só na primeira fase, não na segunda, mas os 20% de cotas raciais foram preenchidos, foram chamados os primeiros 26 aprovados, dos quais 5 são cotistas. Teve uma questão também que eu acho que merece discussão aqui, né, nesse debate, que é o seguinte, teve judicialização. Então, um dos cotistas tinha sido reprovado pelos 3 da banca, né, não tinha sido identificado por nenhum dos 3. Impetrou um mandado de segurança, conseguiu eliminar e tomou posse. Eu chequei essa informação ontem para saber em que estado estava o processo, para confirmar que informação atualizada, e a informação atualizada é de que a liminar não está mais em vigor.
Então, caiu no segunda instância. Então, isso também nos leva a esse debate da questão até da judicialização, né? Quais as, enfim, porque implica também um outro cotista não ter entrado, como que a gente lida com a questão da judicialização, enfim, né? Se a resolução é boa ou se o problema não é a resolução, é em outro campo, etc., né? Mas só para participá-los e participá-las desse fato, que é um fato público, né? Enfim, em termos assim, de aplicação de ações afirmativas em âmbito institucional, tivemos isso do ponto de vista do cargo para defensor público, defensora pública federal. É importante registrar que no âmbito da DPU, a partir do segundo semestre deste ano, foi criado um grupo de trabalho responsável pelas políticas étnico-raciais no âmbito da Defensoria Pública da União. Infelizmente não temos representantes de São Paulo, tentamos trazer, porque são 5 pessoas no Brasil todo, né? E tentamos até trazer para a audiência pública a nossa representação de alguma ou algum dos integrantes do GT, mas não conseguimos, por restrições orçamentárias e questão de tempo também, de antecedência. Mas o fato é que o GT também traz essa, né, como atribuição a implementação da política, e também está pleiteando, né, fez uma recomendação para que a gente contemplasse 30% de vagas de cotas no estágio. Hoje a gente tem para defensor público, mas em outras funções a gente não tem. Para servidor, no estágio, para os serviços terceirizados, a gente não tem. Então eu queria também até ouvir de vocês assim, em relação a isso, porque, a meu ver, em princípio deveria ser algo mais amplo mesmo, né, para contemplar. Então isso é no âmbito institucional. E para finalizar, só participamos no âmbito de atuação, né? A Defensoria Pública da União tem atribuição para, extrajudicialmente ou, se for o caso, judicialmente, demandar em âmbito de competência federal. E aí a gente tem toda a discussão, seja nas cotas do Serviço Público Federal, seja a discussão de cotas no âmbito de universidades públicas, federais, enfim, ensino em geral em âmbito federal, que eventualmente não precisa ser, enfim, universidade. Né? Aqui em São Paulo somos, hoje, eu e a colega Nara, que está aqui conosco, mas temos um defensor regional de direitos humanos em cada estado e um defensor nacional de direitos humanos também, caso seja o caso da gente articular, né, a ação em âmbito nacional. Aqui, e é muito importante essa articulação, porque aqui em São Paulo eu mesma, em 2016, na época que a gente estava fazendo essa discussão da construção da resolução, conversando bastante, inclusive, com o Frei Davi, né? Eu até compartilhei, olha, eu estou com um caso que eu preciso tomar uma providência até bastante urgente, que é relacionada às bolsas. Tinha uma demanda num procedimento administrativo que era das vagas, das bolsas, 200 bolsas para doutorado pleno no exterior pela CAPES. Né? E tinha um prazo do edital curto, né? Ou seja, que não permitiu, quando chegou a demanda, quando a gente se atentou para a demanda, porque chegou a demanda no nosso setor de atendimento, a gente não teve tempo hábil para uma construção mais assim, enfim, para permitir esse tipo de participação e etc, porque tinha um prazo curto. A gente fez uma tentativa extrajudicial com recomendação e teve que ajuizar, né, a ação civil pública. Então essa é uma ação civil pública, né, com pedido de implementação das cotas, tinha acabado de sair no final do governo Dilma, né, uma portaria que contemplaria as cotas, né, para as bolsas de estudo, mas que nessas 200 vagas não estava contemplada nenhuma política de cotas. Então a Defensoria ingressou com essa ação civil pública, que tramitou na 25ª Vara. Tanto antes quanto depois do ajuizamento, tentamos, né, com o presidente da CAPES,
fazer esse diálogo, né, para ver se a gente conseguiria avançar extrajudicialmente. Em princípio, até quase tivemos uma sinalização positiva, era um momento muito complicado também ali, depois voltou atrás e realmente não tivemos, e judicialmente perdemos. Perdemos a liminar, recorremos, e agora, recentemente, a gente ainda está no prazo da apelação para o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, nós perdemos na sentença, né, por entender que não é obrigatória a política de cotas, enfim, a sentença é assim, bem nessa linha. Eu acho que, independentemente disso, a gente segue no tribunal e isso tem que ser levado num âmbito até mais assim, de política institucional, de participação da sociedade civil, etc., para que cada vez, assim, porque a gente não deixe acontecer esse tipo de situação, né? Porque é uma oportunidade, né? Então, assim, o doutorado no exterior, às vezes surge um questionamento, mas por que no doutorado, né? Você vai abrir a oportunidade para justamente dar mais oportunidade, né? Então é evidente que a gente precisa contemplar, né, com a política de cotas em todos os aspectos, não é só lá depois, né, na vaga, né? E é isso, assim, essa é a ação que a gente tem, a ACP, estou com o número dela aqui, na 25ª vara, e agora vai para o TRF, e a gente, na mesma linha dessa ação, a gente tem, assim, quando chegando outras demandas, eu acho que o ideal é a gente construir mesmo uma articulação para uma atuação estratégica, né? Seja em âmbito extrajudicial, judicial, e é para isso que estamos aqui. Muito obrigada. Super obrigada, Fabiana. Inclusive, acho importante ressaltar, nessa linha do que você está falando, da necessidade da gente se articular, né? Quando a gente pensou no convite à DPU e ter a DPU como uma parceira, é justamente porque o sistema de cotas e ações afirmativas, mesmo adotado nas universidades estaduais, é o SISU, né, na maioria delas. E o SISU vem de uma política em âmbito federal. Então, a gente entende que isso demanda também uma articulação mais ampla que extrapola a realidade do nosso estado. Eu vou passar agora também de forma rápida a palavra para o Guilherme Varela, né, que é o representante, que aqui representa o ouvidor geral da Defensoria, também para fazer uma apresentação breve para todos os presentes. Bom dia, gente. Obrigado pela presença de todos. Queria parabenizar o núcleo, aqui em nome da Isadora, do Vinícius, parabenizar a Defensoria Pública da União pelo trabalho que tem feito e principalmente as entidades que estão aqui presentes, representadas, e os militantes da área. Só para fazer uma fala muito rápida, só queria destacar que a ouvidoria da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, o ouvidor é o William Fernandes. A ouvidoria tem um papel importante no âmbito institucional de acompanhar o trabalho que tem sido feito pelos defensores e defensoras na prestação do serviço jurídico mesmo, nas reclamações que vêm dos usuários e usuárias, enfim, no acompanhamento da qualidade dos serviços. Mas tem um outro papel tão importante quanto, e talvez mais importante até, que é de ser uma porta de entrada para a instituição, para a defensoria dos movimentos sociais, da sociedade civil organizada e das pautas e demandas que não entrariam, não fosse por um tipo de articulação, por um tipo de mobilização e de diálogo com a sociedade que fosse mais minuciosa, mais detalhada, mais qualificada e que faz com que a defensoria seja mais permeável a essas pautas que são reivindicações sociais importantes, como essa que é assunto dessa audiência pública, que é a questão das cotas e de todas as suas implicações, né? Então, por isso a gente está acompanhando esse assunto desde o início, se propôs, desde que o William é o ouvidor, enfim, até pedir desculpa, esqueci de comentar, ele dá aula hoje pela manhã na universidade, então não pôde vir, estou aqui representando ele. Mas desde a primeira passagem do William como ouvidor, no início da Defensoria, já iniciou esse debate, já tinha sido feito, e agora mais fortemente com essa discussão, desde que a resolução ela foi aprovada. Então, eu só queria destacar alguns pontos muito rapidamente. O primeiro a ouvidoria acha que a principal forma de se fazer esse debate dentro da instituição é através da presença concreta, real, efetiva dos movimentos, né?
Por isso que quando surgiu esse ano, o debate proposto pela direção no âmbito do Conselho Superior, imediatamente, inclusive por iniciativa do núcleo, que chamou a responsabilidade de fazer uma nota técnica para subsidiar os trabalhos, uma nota técnica muito boa, um documento muito importante de localizar isso historicamente. A gente já imediatamente chamou os movimentos também reivindicaram essa participação, então eu queria citar especificamente a Educafro, o papel importante que teve nesse sentido. Aí a gente chamou uma reunião específica do nosso Conselho Consultivo da Ouvidoria, que tem pesquisadores, militantes, advogados, defensores de direitos humanos, etc., para fazer uma discussão específica sobre cotas, né? E nessa discussão, a Isadora esteve presente, o Vinícius esteve presente, a gente recebeu, né, primeiro as demandas da sociedade e tirou uma posição que foi a posição da ouvidoria. Então, o principal ponto que a gente trouxe para a direção da Defensoria e para o Conselho Superior seria importante que esse debate fosse precedido de mais e mais debate público, antes de se tomar uma decisão mais efetiva, para que essa decisão fosse mais alinhada com o desejo dos movimentos que estão nessa pauta há muitos anos. Então, chamamos a atenção da necessidade de maior debate e de diálogo.